onomatopeia é utilizada para imobilizar os membros posteriores do animal, facilitando o manejo. Essa técnica é muito utilizada na realização da ordenha. O cabresto é um dos métodos de contenção mais utilizados para facilitar a condução do animal. O método italiano é uma técnica de contenção que promove o derrubamento do animal. Para a realização dessa técnica é necessário 2 pessoas. Deve-se dividir a corda ao meio de forma que cada pessoa esteja segurando metade dessa. Assim, passa-se metade da corda pelo pescoço do animal e cruza-se ambas as metades embaixo do pescoço desse, passando entre os membros anteriores, trazendo a corda em direção ao dorso. No dorso do animal, deve-se cruzar a corda novamente e passar por entre os membros posteriores. As 2 pessoas devem tracionar as extremidades da corda, promovendo o derrubamento do animal, enquanto uma terceira segura a cabeça deste para evitar acidentes. Para avaliação do sistema cardiovascular, deve-se avaliar a coloração de mucosas e o TPC, sendo que este último é responsável por avaliar o estado hídrico do animal. Para fazer a auscultação da frequência, é importante saber os focos que indicam cada válvula cardíaca. No lado esquerdo do animal, se encontra o foco pulmonar, localizado no terceiro espaço intercostal na extremidade mais ventral do tórax. O foco aórtico, que se encontra no 4º espaço intercostal, no extremo mais dorsal. E o foco mitral, que se encontra no 5º espaço intercostal, no extremo mais dorsal, um pouco abaixo do foco aórtico. Já no lado direito do animal, deve-se encontrar o foco da válvula tricúspide, que se encontra no 4º espaço intercostal, na região mediana. Deve-se também avaliar a frequência cardíaca, observando a intensidade, a frequência, a qualidade sonora e o ritmo dos batimentos. Pode-se avaliar também a circulação periférica do animal, através da palpação de artérias examináveis como a coxígea, facial e digital comum, e através de veias examináveis como a jugular e a veia mamária. Na avaliação do sistema respiratório, deve-se examinar o músculo do animal, observando integridade, umidade e se há pigmentação. Deve-se examinar também a presença de fluxo nasal, observando a quantidade, odor e a coloração. Avalie-se também o ar expirado, observando a ocorrência de simetria, a frequência, temperatura, intensidade e odor. Deve-se realizar a palpação da laringe, observando mobilidade, consistência, reflexo de deglutição e sensibilidade, e examinar a traqueia, onde a palpação é móvel, indolor e com ausência de tosse. Em posição distante do animal, deve-se avaliar os movimentos respiratórios, sendo que o normal é o movimento costo-abdominal, e contar a frequência respiratória. Deve-se fazer a delimitação topográfica do pulmão para auxiliar na técnica de percussão, sendo que no lado esquerdo do bovino, os pontos são: no 11º espaço intercostal, onde se encontra o limite caldo-dorsal, na metade da 9ª costela, onde se encontra o ponto caldo-ventral, no 6º espaço intercostal, 3 dedos acima do olecrano, onde se encontra o ponto ventral, as apófises transversas demarcam o limite dorsal e a musculatura que recobre a escápula e o húmero demarca o limite cranial. Após a realização da delimitação do pulmão, procede em um ambiente silencioso com o auxílio do martelo e plexímetro a técnica de percussão do pulmão. A percussão possui o objetivo de examinar a sonoridade a fim de verificar o tamanho do órgão, saúde interna e posição. Deve-se fazer a auscultação pulmonar em vários pontos do tórax e a auscultação laringotraqueal. Por fim, é importante realizar o reflexo da tosse, onde deve-se comprimir a traqueia no terço superior com o intuito de promover desconforto interno da traqueia e desencadear a tosse. Para a avaliação do sistema locomotor, deve-se avaliar o animal à distância, observando postura, comportamento e anormalidades anatômicas. Deve-se avaliar o animal em movimento para observar a gravidade da claudicação e classificá-la, identificar membros afetados e avaliar grau de incoordenação. Deve-se fazer a avaliação do casco, onde inicialmente é realizada a limpeza do casco para melhor avaliação de possíveis lesões. Na anatomia do casco, observa-se a borda coronariana, talão, sola, pinças, região abaxial, região axial, espaço interdigital,
muralha e linha branca. Deve-se avaliar também os movimentos de flexão e extensão, rotação, adução e abdução, além de avaliar os sons do casco, observando se o mesmo se encontra oco. Na avaliação do sistema nervoso, pode-se avaliar o nervo olfatório. Para avaliação deste, deve-se vendar os olhos do animal e colocar uma substância não irritante ou um alimento próximo para ver se ele percebe. Na avaliação do nervo óptico, se testa a via visual. Pode-se deixar um chumaço de algodão cair para ver se o animal é capaz de acompanhá-lo. Para avaliar a resposta à ameaça, deve-se fazer um gesto com a mão em direção à face do animal, tomando-se o cuidado para evitar correntes de ar pelo movimento das mãos, o que estimularia a córnea e não o nervo óptico. Uma resposta normal é o fechamento das pálpebras ou a retirada da cabeça. O reflexo pupilar é examinado por meio de um feixe luminoso, por exemplo, lanterna de bolso, em um ambiente de pouca luminosidade, avaliando a contração e dilatação da pupila. Para avaliar a mobilidade do globo ocular e verificar a existência de estrabismo, o examinador deve manter inicialmente a cabeça do animal na posição anatômica normal e em seguida movimentá-la para cima, para baixo e para os lados, sempre observando as alterações no posicionamento dos globos oculares. Para avaliar o nervo vestíbulo-coclear, deve-se avaliar a audição do animal, onde inicialmente é vendado os olhos do bovino. Após isso, deve-se fazer barulhos próximo ao animal e avaliar se esse percebe o som. Avalia-se o nervo hipoglosso de forma indireta, observando o animal usar a língua. Para isso, basta induzir o animal a lamber os lábios ou o focinho, fazendo fricção nas narinas. Avalia-se o posicionamento proprioceptivo do animal mediante a adução ou abdução dos membros, observando se este os recoloca em posição normal.